Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Palavra do Senhor. Na página 137 do Roteiros Bíblicos está escrito: a ressurreição de Jesus é a palavra final de Deus acerca do roteiro humano. Jesus é o roteiro que nos conduz à vida. Mais do que isso, Ele gesta a vida em sua realização plenificada. Que coisa boa, meus irmãos. Que coisa boa quando nós temos a coragem de retomar a nossa vida na mão, muitas e muitas vezes com dor no coração, com sofrimento, e o Getsemane de Jesus mostra exatamente isso, que nós não temos que fugir à dor, que os problemas precisam ser enfrentados, precisam ser assumidos. Espera um pouquinho. Cada um tem o seu jeito de ser besta. Eu tenho o meu. Eu não consigo falar com gente resmungando, falando. É uma falha minha. Se você quiser resmungar, eu espero, não tem problema não. Pronto. A reflexão de Jesus no Getsemane, mais com o joelho, com as lágrimas, do que com a boca, aponta-nos para o dia seguinte de Jesus na cruz. E a cruz de Jesus, por sua vez, São João já olhou para a cruz e já percebeu, ali é a grande hora do Cristo. Aí nós entendemos por que São João fala da cruz. Aliás, celebramos quarta-feira passada uma festa que a princípio tem o nome mais besta da face da terra. Olhando do ponto de vista humano, eu não sei como é que a igreja inventou a exaltação da Santa Cruz. 3 palavras que, humanamente falando, não se casam. Se é cruz, como é que pode ser santa? Santa é coisa boa. Ou a sua mulher é uma santa, ou é a cruz da sua vida. Escolha. Não tem jeito? Como é que pode misturar cruz com santa? E mais, pior ainda, é quando fala da glorificação, né? Exaltação da Santa Cruz. Quem inventou o nome dessa festa da igreja ou é doido, ou enxerga muito mais do que os doidos em Deus. E parece que é por aí. Por que a igreja pode falar em exaltação? Exaltar é levantar, é aplaudir, é colocar lá no alto a cruz com o nome de santo ainda. Porque Jesus, ao assumir a cruz, que ele começou no Getsemane, objetivamente falando, a sua agonia começa ali, ele não fica na cruz. Jesus nos ensina como assumir a cruz. Por isso que ele diz: quem quer ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus assumiu a cruz, e a cruz aí significa todo o sofrimento do mundo, toda maldição que está em Deuteronômio, que São Paulo retoma em Gálatas: maldito aquele que é preso no madeiro. Ao assumir a cruz, até as suas últimas consequências, Jesus se colocou acima da cruz. Ele não fugiu da cruz. Quem foge da cruz? Quem é que foge da cruz? Por que a gente espalha a cruz para falar que... Ih, rapaz, fugiu mais do que o diabo da cruz. Quem foge da cruz é o encardido.
Quando você foge da cruz, você está se inscrevendo no time dele, se associando ao clube dele, o clube dos fugidores da cruz. Você não pode fazer parte desse. Você tem que ter a sua carteirinha de um outro clube, o clube dos vencedores em Jesus, o clube dos vencedores da cruz. Jesus assumiu a cruz e colocou-se acima da cruz. Jesus não ficou na cruz. A palavra final da história do roteiro de vida do cristão não é a cruz. A palavra final é ressurreição. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a história que você está vivendo, eu não conheço o seu roteiro, mas eu quero dizer-lhe que eu já sei o final. O final da sua história é ressurreição. É para lá que você está indo. Você não está indo para a cruz. Agora, não se chega no domingo da ressurreição sem passar pela sexta-feira da paixão. Pena que muitos católicos pararam e param e continuam parando na sexta-feira da paixão. Sexta-feira Santa é um dos dias que a gente mais vê gente na igreja. O povo não tinha nem leite da vaca. Sexta-feira Santa não pode fazer nada. É um dia assim mais triste, mais compenetrado. Aí quando chega de tarde o povão vai todinho para a igreja, aquilo lota. Eu já preguei Semana Santa em Minas Gerais para 40, 50, 60, 80 mil pessoas. Aquela monteira de gente. Aí vem para beijar o senhor morto e colocar o dinheirinho lá naquela pratinha. Demora mais que para a comunhão. A comunhão vai uns 40, 50%. Para beijar, até as crianças vão. E fica olhando, chega lá e beija. Pior que alguns metem a língua naquele pé assim, que fica escorrendo, e o outro vem. Lota, povo agora. E depois, posição do enterro. Lota. Itajubá dava volta assim nos quarteirões toda, o corpo já estava chegando, ainda tinha a turma saindo do velório de novo aí do Jesus. Que alegria, que prazer parece que o católico tem de sepultar Jesus. E larga lá. Vigília Pascal, a celebração liturgicamente falando mais importante da igreja. Tem uns gatos pingados, não vou não, isso é muito comprido. Se o padre resolve ler, tem 6, 7 leituras esse negócio aí. Por isso que a pessoa continua na treva. Como é que começa a celebração do Sábado Santo? Tudo apagado. Para mostrar que a igreja não põe panos quentes não, está dizendo existe trevas, existe situação na vida que a gente não enxerga. As noites escuras que eu falei ontem. Com cada um de nós, mas essa não é a palavra final. No meio daquela escuridão é uma cerimônia linda, faz-se a fogueira, abençoa-se o fogo novo e acende-se ali o círio pascal. Primeiro só o círio, eis a luz de Cristo. Depois cada um vai acendendo no círio a sua vela e vai partilhando. Aqui na Canção Nova a gente vê pela televisão, porque eu celebro lá em Betânia. Mas muitas vezes já assisti pela televisão aquela cena linda, maravilhosa, que vai até lá no final. Que tanto de gente. A próxima com certeza já vai ser no Novo Rincão. Que coisa linda. Se você não ficar guardando esse ouro para você, viu? Que hoje, graças a Deus, nem dente de ouro não usa mais. Então você arranca, põe uma prótese e dá o ouro para a campanha do som. Se você quer que nós fale e canta vocês aqui, arruma um som que preste para nós, dá ouro aí, ó. Então, está sobrando, o que você vai fazer com isso aí? Aliás, não deve nem guardar muito, porque vai pesar mais no caixão. Você sabe que coisa pesada afunda, e o que afunda vai para o fundo, o que vai para o fundo chega, Deus do livro, igual de onde chega lá. Está na hora de ir tirando aqueles ouro que você não usa mais, né? Vai ficar guardado lá dentro da gaveta, gente. Tem que estar limpando ainda. Manda aqui, velho. O Eto dá um jeito aí de se virar com aquilo. Eu estou nessa campanha do ouro ainda.
Eu não tenho ouro para dar, mas eu posso receber e trazer para a turma quando vem aqui. Né? Quantos eu já trouxe aqui que o povo distribui, dá para a gente ouro, lá em Portugal, em tanto lugar que a gente vai, o povo dá punhadinho de ouro e não traz. Olha, põe aí, marca, põe o seu nome, registra o seu nome. É até bom para não fundar, para não ter peso. Às vezes a gente fica juntando tanta coisa que só atrapalha na vida. Sabe uma cena que me impressionou? Uma das vezes que eu fui à Espanha a trabalho da minha congregação, eu tive que fazer uma das viagens passando pela região mais norte ou nordeste da Espanha, a parte alta. E eu vi lá várias vezes o caminho de Santiago de Compostela, esse famoso caminho de Santiago. Eu vi uns pedaços dele. Tive em Santiago, mas fui de carro, não sou besta também, vou andar a pé. Para andar a pé eu vou aqui, daqui no Biguá já estava quase a mesma distância. A coisa que mais me impressionou é que na beira desse caminho tem hoje vários postos de arrecadação de coisas. Porque o sujeito, quando resolve, não, eu vou fazer o caminho de Santiago, quando ele sai da casa dele, vai e começa aqui embaixo na Espanha ou em Portugal, ou desce pela França, ele põe aquela mochilona enorme, aonde tem edredom, onde tem, eu vou levar um sapato, um tênis, quando aquele que vem incomodando, eu ponho o outro, e leva isso e leva aquilo. Ele enche uma mochila e começa o caminho. Aqui a mochila nas costas, que a mochila pesa 25 quilos. Depois de 40 quilômetros de andar, quanto pesa aqui a mochila? 60, 70, 80. Aí começa a esfolar aqui, e é aquele peso. Aí quando eles param para dormir, ele olha e fala, isso aí eu não estou precisando não. Larga no caminho. A grande maioria chega lá com aquela mochila pesando uns 4, 5 quilos. Você já notou que você vai viajar, o tanto de roupa a mais que você leva? Principalmente algumas de vocês, meus irmãos, né? Não, eu preciso levar uma roupa, vai que está frio. Se tiver frio, eu tenho que levar uma roupa, mas aí eu tenho que levar um sapato que combina com a calça, eu tenho que levar uma blusa, eu tenho que levar um chicó, tenho que levar um blazer, tenho que levar... Aí você vê no aeroporto, aquela malinha que cabe 2 dentro, cabe mais gente dentro daquela mala do que daquele rapaz lá de Belo Horizonte. Para quê? Para que levar tanta coisa? Fica mais preocupado com o que leva. Nós vamos nos apegando em bobagens que vão transformando a nossa vida em dificuldades. O texto está dizendo, se é condicional, ressuscitastes com Cristo, portanto, você acendeu a sua vela no círio, a luz se fez, iluminou, descortinou, a partir da situação de dificuldade, a partir do problema. O cristão e a igreja não colocam pano quente no problema, ela só consegue entender a cruz como fonte de santidade, que pode ser exaltada, não é por causa da cruz, é por causa da ressurreição. A ressurreição de Jesus mostra a cada um de nós, olha para onde eu estou caminhando. Quem segue o caminho de Jesus sabe aonde vai parar. O mundo oferece para nós um monte de caminhos, inclusive facílimo. É a nova era. A nova era é a facilitadora. A religião da nova era, eu falo aí no livro quando falo do Antíoco. Agora vocês veem, se eu tenho culpa que a Bíblia tem um nome de um homem que chama Antíoco. É uma anta oca, Antíoco, né? Eu não tenho culpa, não foi eu que dei o nome para o homem. Quando eu falo dessa anta, eu cito o dependente religioso da era criou. Que é essa religiãozinha light, esse catolicismo light, esse cristianismo que não compromete, aonde a pessoa é do seu, eu gosto, olha, da igreja católica eu gosto de ir na procissão do enterro. E na ressurreição você vai? Não, gente, a grande maioria dos católicos não participam da missa da ressurreição. E sabe por que não participa? Cito muito e dizer para você, porque não acredita.
Ah, porque quem acredita vai. Quem quer ver jogo de futebol? Agora eu vi lá na Alemanha, já tem pacote, vendendo na Alemanha, pacote para a Copa. Tem hotel que já está fechado, que não tem mais vaga para a Alemanha, para a Copa do Mundo. Por quê? Porque quem gosta vai, quem acredita vai, quer ver, quer estar lá. E por que você não vai participar da celebração da ressurreição? E aliás, o grande reflexo da celebração da ressurreição está nas missas dominicais de quantas comunidades. Pois, se um católico vai à missa no sábado, para não precisar ir domingo, você já vê o nível de fé que ele tem na ressurreição. Por que também não almoça sábado para não precisar almoçar domingo? Economiza. Por que com as coisas de Deus pode? Tá, isso aí é errado, isso é um absurdo. Ah, eu não gosto do padre. Não, você não vai à missa por causa do padre. O padre está lá por causa de você, mas você por causa dele não. Ele é instrumento de Deus. Interessa se ele é carismático, se ele é carismático, se ele é asmático, isso aí pouco me interessa. Interessa que naquela hora que ele está ali, ele é o próprio Jesus. Isso sim. E o Jesus ressuscitado. Esse é o sentido da minha fé. Mas se São Paulo, na sua santidade, começa esse texto, capítulo 3, verso 1, com uma condição: quem sou eu para tirar o si? Que começa a frase. São Paulo está olhando para mim e para você quando escreve isso. Se ressuscitastes com Cristo. Esse se indica condição. Significa que não tem bem certeza. Paulo é pé no chão. Se ressuscitastes com Cristo, a primeira coisa a fazer é essa experiência, a experiência de um encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Essa devia ser a grande experiência. Aliás, você que precisa de cura interior, eu que preciso de cura interior, nós que precisamos de cura interior, ou encontramos-nos com Jesus ressuscitado, ou não seremos curados. Por quê? A cura interior é a única das 3 dimensões da cura que Jesus realiza depois da ressurreição. Jesus ressuscitado não curou um doente. Jesus ressuscitado não ressuscitou um morto. Jesus ressuscitado, enquanto vivia no mundo, não converteu ninguém. Não há nenhum caso de conversão de uma pessoa que, tendo se encontrado com Jesus ressuscitado, se converteu. Nada. Jesus não realizou cura física, nenhuma. Jesus não realizou cura espiritual, nenhuma, depois da ressurreição, nenhuma. Pedro que negou Jesus, Pedro que dormiu na missa, na hora do Getsemane. Alguns discípulos de Pedro, ele dorme também, ele ronca e baba na hora da missa, né? Concorda com tudo que o padre fala. Que tarde. Aí o pior que acorda para disfarçar a conversa com a outra que está do lado. Mas aqui. Ah, Senhor, aleluia, Senhor. Disfarçado de sono é uma coisa impressionante. Pedro que negou Jesus, Pedro que pulou na água, Pedro estabanado, Pedro que tão limitado, com um único sermão, converteu 3.000 pessoas, mais do que Jesus em toda a sua vida. Um sermão de Pedro, um sermão curtinho, converteu 3.000 pessoas. Tem padre que já fez 3.000 sermões e não converteu ninguém. Jesus ressuscitado não fez nenhuma cura física. Acha na Bíblia? Jesus ressuscitado não fez nenhuma cura espiritual. No entanto, todos os encontros com o ressuscitado, você acha isso nesse capítulo, penúltimo capítulo do livro, todos os encontros que Jesus teve com pessoas depois da sua ressurreição, todos os encontros de pessoas que tiveram com Jesus ressuscitado, foram encontros de cura interior. Aliás,
as mais lindas curas interiores que Jesus realizou foi ressuscitado. Eu diria que a cura interior é um ministério específico de Jesus ressuscitado, porque está associado ao batismo no Espírito Santo, com o qual nós começávamos o dia de hoje. Por exemplo, Maria Madalena. Essa é uma das minhas personagens prediletas. Desde que eu prego como jovem, menino que eu já pregava sobre Maria Madalena. Porque aquela cena de João capítulo 8, quando Jesus conheceu Madalena, ou melhor, quando Madalena conheceu Jesus, aquilo não saía da minha cabeça. Eu tinha uns 14, 15 anos de idade, escrevi o texto em forma de rima e publiquei no jornal da cidade na época. Aquilo já me chamava a atenção. Aquela cena, Jesus pregando. Eu sempre usei muito a minha imaginação. Eu tenho uma imaginação muito fértil. A minha imaginação fica pensando para as coisas boas e para as coisas ruins. Isso que é o triste, né? Para coisa boa a gente alimenta. Para coisa ruim, Senhor, ajuda eu aí, dá umas disfarçadas assim, né? Dá uma rezadinha que passa. Então eu ficava imaginando aquela cena, Jesus pregando. Aí trouxeram a quenga, pega em flagrante, arrastando no cabelo dela. Eu imaginava ela assim, até com uma conhecida nossa lá na cidade. Falei, eles são meio parentes. E a vinha, jogaram ela diante de Jesus. Eu vi aquilo, ela na frente de Jesus. Eu vi. Mestre, essa quenga foi pega em flagrante. Tem que ser pedrejada. Aí imaginava, Jesus olha para eles. O que Jesus pensou? Coisa boa não foi. Tanto que ele baixou, começou a rabiscar no chão lá, assim, escrever na areia lá, fazer um desenhinho assim. E eu acho que ele escreveu anta no chão, eu tenho a dúvida. Jesus disfarçou, ele agachou ali, quer dizer, é uma indireta para aquelas antas que estavam lá, ó. Ele não conhecia a Bíblia, sabia o que era para fazer. Aí eles insistem, mas a anta é burra, é por isso que ela insiste. Cai e volta no buraco. Ô bicho burro. Você já viu um burro que caiu no mataburro? Não tem, eu conheço gente que cai no mataburro, mas burro não cai. Animal, ele aprende com o erro do outro. Você dá choque assim numa cerca lá, um cachorrinho vai lá e dá uma fuçada naquilo, ele berra. Todos os outros cachorros durante uma semana ficam berrando, e ele não é burro, ele não chega lá. Aquelas bestas ali, Jesus disfarçando. Mestre! Ele olhou. A lei de Moisés diz, tem que ser pedrejado. E o Senhor? Aí o que Jesus faz? Quem de vocês não tem pecado? Joga a primeira pedra. Aquela cena me impressionou sempre. Sempre mexeu no meu coração. E eles foram embora, Jesus olhou e falou, uai, não te condenaram? Não, eu também não te condeno. Vai, não peca mais. Levanta aquela mulher caída, devolve-lhe a sua dignidade. É isso que Jesus quer fazer comigo, com você também. Nos devolver a dignidade que nós perdemos no pecado, que foi estraçalhada pelos vícios. Ele levanta. Eu também não te condeno. Essa mulher nunca mais abandonou Jesus. E uma coisa que São João nos revela en passant, em João 19, 25, que nós lemos quinta-feira na festa de Nossa Senhora das Dores, Maria Madalena ficou amiga de Nossa Senhora. É a que vai estar com ela. Ao lado de Maria de Cleofas vai estar Maria Madalena de pé. Aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus, caída, diante da cruz de Jesus estará de pé. De pé significa isso, Senhor, estou aqui, está difícil, Senhor, está sangrando a minha alma. O Simeão já tinha falado para Maria que a alma dela ia sangrar. A alma da outra Maria, a Madalena, sangrava tanto quanto a Maria, mãe de Jesus. Mas eu estou aqui de pé, eu estou firme, eu vou enfrentar, eu vou assumir essa cruz. Eu não vou fugir da cruz. Eu estou aqui, de pé. O Senhor está me mantendo de pé e eu estou de pé. Eu estou aguentando, eu estou passando.
porque esteve ali. Ela foi aquela única companhia que não abandonou Jesus mais hora nenhuma. Foram levar Jesus para o túmulo. Quem foi junto? Madalena. Foi a última a sair do túmulo. Todos os outros foram embora, porque já estava escurecendo, e aí eles não podiam andar mais depois das 6. Ela não, pois ela era uma ex-prostituta. Quem ia comentar de uma ex-quenga andando na rua aí de noite? Ela não está nem aí. Ela é o know-how do pecado. Ela aproveitou agora para ficar mais tempo do lado de fora de Jesus. E ficou lá até de noite. Quando Madalena saiu da beira do túmulo de Jesus, sozinha, não tinha mais ninguém com ela, já era de noite. Ela foi para casa. O corpo de Jesus ficou trancado no túmulo, mas Jesus estava vivo no coração dela. Ela levou ele junto. No sábado ela não podia andar. O que ela ficou fazendo? Preparando perfume. Ela era prostituta, era especialista. Ela precisava terminar a unção que começou em Betânia na segunda-feira santa, João 12, com a outra xará dela, Maria de Betânia, também prostituída, que ungiu o Senhor com o seu perfume e quebrou aquele frasco. Agora Madalena, a outra Maria, a prostituída lá da Galileia, enquanto Maria de Betânia era prostituída na Judéia, ela agora vai concluir. Então ela prepara o perfume e diz o Evangelho que ela ia misturando lágrimas. Que liga maravilhosa, perfume com lágrimas. Perfume e lágrima é a sua história, é a minha história. Qualquer pessoa que você amar verdadeiramente será um misto de perfume com lágrimas. E muitas vezes poderá ser lágrimas perfumadas, e outras vezes será perfume lacrimejado, porque cada um de nós é um misto de joio, de trigo, de luz e de trevas. A pessoa que perfumou a sua vida também é aquela que lagrimou a sua vida. A gente sempre corre o risco de chorar quando se deixa cativar. Já ensinava Exupéry. Essa é a minha, essa é a sua história. Essa é a nossa história, essa é a história exclusiva de nós dois, é a nossa história. Ela foi misturando lágrima com perfume, deu uma liga maravilhosa. E aí, escureceu, foi atravessando a noite escura. Ela não tinha medo da noite, ela conhecia os perigos, ela sabia quem eram os vivos que frequentavam a noite. Ela conhecia cada daquele pai de família, aquele homem que aparentemente muito honesto, aquela pessoa muito isso e aquilo tal. Ela sabia os becos que eles frequentavam. Cada um que é viciado em qualquer coisa sabe aonde encontra o alimento do seu vício. Mesmo nos becos escuros, aonde se vende cocaína, crack ou pornografia, ou seja lá o que for que você está buscando, qual é que é o seu vício, ela sabia. Então era só ela cortar caminho. Ela não tinha medo, talvez não tinha ninguém do lado dela, mas quem tem Jesus dentro nem sempre precisa ter alguém fora, porque quando você ama alguém verdadeiramente, você carrega a pessoa aqui dentro o tempo todo. Essa pessoa está eternamente presente dentro do seu coração. Era assim que Madalena caminhava naquela noite escura que começava a ser iluminada para ela. E ela, que foi a última a sair do túmulo, foi a primeira a chegar. Se você tiver um amigo desse, uma amiga dessa, uma pessoa amada assim, que seja a última e a primeira da sua vida, então você achou esse caminho, essa trilha, esse roteiro de cura. Madalena estava lá. O dia nem amanheceu ainda, era de madrugada, como nós meditamos aqui, na primeira pregação que eu fiz esse ano na Canção Nova, por volta de 4h15 da manhã, do dia 1º de janeiro, você tem uma fita, com certeza muitos já ouviram, ou participaram aqui, onde eu falo exatamente a madrugada de Madalena, e ela estava ali. Alguns evangelistas dizem que tinha mais pessoas com ela, mas a grande curada é Madalena, ela está ali. Ela está chorando. O anjo pergunta por que ela chora, e ela revela o motivo da sua lágrima e da minha. A gente sempre chora quando nos falta o essencial. Cada um tem o seu jeito de chorar. Nem sempre choramos com os olhos. Paulo César dizia isso ontem aqui
no espetacular show que foi passado pela televisão ontem à noite. Se você puder, leve a fita desse show também. Você vai ver a produção de televisão espetacular. Tivemos a graça de ver junto com o Padre Jonas, e hoje ainda de manhã ele comentava da beleza do cenário, do som, as canções, a profundidade daquelas canções entrando no seu coração. É um show de fato de cura, é um CD de cura. Você precisa, eu preciso. Então alimente a sua fé, alimente a sua vida por canções que vão repercutindo no seu coração na hora das suas lágrimas. As lágrimas de Madalena são as minhas e a sua. Madalena não levou só perfume e lágrima. Madalena levou para o túmulo de Jesus a sua vida. Madalena levou a sua história. Perfume significa os restos que ela ainda tinha, coisa que ela ainda tinha. Sabe uma coisa interessante? O judeu, para celebrar a Páscoa, ele tem que fazer uma limpeza geral na casa. As mulheres, inclusive tem muitas brasileiras que a gente atende quando vai aos Estados Unidos, muitas senhoras, alguns senhores, mas mais senhoras, que trabalham limpando as casas desses judeus. E quando chega na Páscoa, elas ganham até um bom dinheiro a mais, porque eles agendam uma limpeza geral. Isso tanto em Israel como os judeus, aqui no Brasil também, os judeus que vivem aqui, que seguem a doutrina judaica. Tem que fazer uma limpeza na casa inteira. Mas não pode ficar nada. Tem que pegar aquele aspirador e ir passando em cada cantinho da casa, por baixo dos móveis, abrir todos os armários, tirar toda a roupa, levantar sofá, tudo tem que passar. Qualquer brechinha assim de sofá, de cadeira, tem que ficar ali. Não pode ter uma sujeira. Tira tudo de dentro da casa, de comida, essas coisas. Porque, como São Paulo diz, é preciso tirar o velho fermento. Então, principalmente aonde puder ter uma pequena migalha de pão, o maior medo deles é esse, pão velho, pão que caiu no chão e o vento levou e se escondeu lá atrás, na teia de aranha e ficou assim na sua casa. Esse é o medo. Então o judeu faz uma limpeza geral. Por isso que na Páscoa judaica é sempre um momento também de reorganização, que doa roupa, que aí vê que não precisa mais de um monte de coisa. Será que Maria Madalena não estava fazendo esse exercício de limpar a sua casa naquele sábado, para preparar a verdadeira Páscoa, e achou ainda alguns perfumes que ela usava para se prostituir? Porque o perfume é a arma da prostituição. A prostituída do tempo de Jesus, ela não tem nenhum sinal exterior, ela usa aqueles vestidões até o pé, põe aquele pano na cabeça, mas que pode passar um batom avermelhado, para aquelas que podem mostrar a boca, porque muitos não podiam nem mostrar a boca. Então como é que sabia que uma mulher era prostituta? Pelo perfume forte, o perfume acentuado. Tinha que ser um perfume muito bom para não feder, igual a pessoa que usa Avanço assim, aquele desodorante horroroso, né? E fica fedendo, não toma banho, aí põe o Lancaster lá cedo assim e vem para o acampamento e senta aí, e você tem que estar sentindo esse cheiro que você está sentindo, é dele. Esses perfumes de péssima qualidade. Então a Madalena percebeu que tinha ainda alguns perfumes desses na casa dela. Ela foi misturando tudo e levou o frasco. Agora não tinha mais nada. Sua vida agora era limpa, estava limpa por fora e por dentro também, mas precisava tirar as marcas negativas que o pecado tinha deixado na sua história. Meu Deus, pensa bem o sofrimento dessa mulher, a dor dessa mulher, a história sofrida e machucada. E ela leva tudo isso para Jesus. Ela está chorando. O anjo pergunta, mas quem busca o essencial não se contenta com migalha não, com o resto não. Ela queria era Jesus. Tiraram o meu Senhor, aonde puseram eu vou atrás. Há dentro de nós essa busca eterna do nosso Senhor tirado. Também cada um de nós passamos pela experiência de que alguém nos tira o Senhor no momento de dor, e é isso que o encadido tenta fazer. O maior sonho do encadido é roubar-nos a alegria. Por isso ele tenta roubar-nos a palavra, roubar-nos a paz, roubar-nos a certeza, roubar-nos a segurança. E ele aproveita dos acontecimentos estragados, das cruzes da nossa vida, para isso, para justificar o que ele está nos roubando.
Então quantos de nós passamos por isso também? Dentro de nós se deseja, eu quero ir atrás do meu Senhor, e Jesus lhe aparece, e também pergunta a mesma coisa: por que choras? Eu acho tão linda essa cena de Jesus olhando para Madalena, ele ressuscitado. Ela não tinha reconhecido que era ele ainda, na escuridão da madrugada e da vida. Por que choras? E ela conta, ela abre o coração: tiraram o meu Senhor. Cada vez que a gente chora é porque a gente está sem o Senhor. Não esse choro curador, esse Jesus também chorou diante da partilha do seu coração, daquilo que lhe faltava. Jesus vai lá na raiz para curar Madalena. E por isso, para chegar na raiz, como é que ele a chamou? Maria. Ele não falou Madalena. Madalena é o que os outros falavam dela. Magdala, prostituta. Madalena é apelido. Madalena é nome de guerra da prostituição. Ela não, ela era Maria. Significa que tudo que a gente já fez de errado é impossível e incapaz de destruir a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Significa que o pior de todos os pecados nunca será maior do que a graça de Deus em minha e em sua vida. A nossa verdadeira Maria, charada, a mãe dele, continua vivo dentro de nós. Não há pecado nesse mundo capaz de tirar aquilo que nós verdadeiramente somos. Jesus olha para ela e vê que ela tinha ainda resquícios da Madalena, da prostituída, que ela precisava ser curada. Curada porque daria para ela a missão mais fabulosa da terra. A notícia mais importante desse planeta foi dada por aquela ex-prostituída que renasceu, não só naquele dia em que foi levada até Jesus pelos seus inimigos. Oxalá tivéssemos inimigos que pudessem levar-nos até Jesus. Que coisa linda! A melhor coisa que aconteceu na vida de Maria Madalena foi ter inimigos que tentaram destruí-la, porque na tentativa de condená-la, levaram-na até Jesus. Que coisa maravilhosa! Tomara que nossos inimigos sejam suficientemente fortes para nos levar até Jesus. Seja inimigo que leva alguém para Jesus, leve os seus inimigos até Jesus. E muitas vezes os seus inimigos não é o fulano, o cicrano, o beltrano, não. Nossos piores inimigos nós os carregamos aqui, dentro de nós, mora conosco. Nós o alimentamos, nós os alimentamos. Quem são os seus verdadeiros inimigos? Fora de você? Imagina. Pessoa não está incomodando você, muda, vai para outro lugar, pronto. Mas o problema está aqui. Os maiores inimigos são aqueles que estão com você quando você está sozinho, no banheiro, na cama, no carro, na angústia. Seus inimigos estão aqui dentro, são os seus pecados, os meus vícios. A gente não consegue vencê-los sozinho, esqueça. Quanta coisa na sua vida você queria mudar e não conseguiu até hoje. Alguns de vocês já estão virando o cabo da Boa Esperança. Está na hora, falta pouco tempo. Não conseguiu até hoje. Tem gente que está lutando contra determinados vícios. Tem gente que está lutando contra determinados vícios já faz 30, 40, 50, 60, 70 anos. E vou dizer a vocês, continuar lutando desse jeito, vai perder. Porque faz uma releitura estragada da vida. Quem faz releitura estragada da vida, transforma graça em desgraça. Sujeito na cama do hospital, cheio de fio, do lado dele um amigo de longa data, e ele falando: olha, tomei uma decisão na minha vida, essa doença foi boa até nisso, porque eu estou aqui nessa cama e fiquei pensando. Há 32 anos atrás, eu tive um primeiro momento difícil na minha vida. Eu perdi meu emprego. Quando eu perdi meu emprego,
A minha mulher estava comigo, estava do meu lado. Já era minha noiva. Passado alguns anos, sofri um acidente de trânsito violento. Minha mulher estava comigo ali. Depois veio a morte de um filho nosso. Ela estava comigo. Quando perdi o emprego de novo, já com 40 e tantos anos, difícil arrumar emprego, minha mulher estava comigo. E agora nessa enfermidade, eu tomei a decisão. Ela é muito pé frio. Eu vou largar dela. Deus o livre. Parece que toda desgraça está lá. Nós fazemos a história desse homem. Nós vamos nos divorciando do Deus que esteve presente de fato nos momentos mais difíceis da nossa história. Mas com o coração machucado, nós não percebemos que é uma presença de solidariedade, de alguém que ama, de alguém que está junto. Jesus veio despertar em Madalena a verdadeira presença da sua vida, que estava escondida no nome de Madalena, e que Jesus agora não chama de Madalena, ele a chama de Maria. E como é que a entonação que Jesus faz do nome Maria? Era o nome da mãe dele. Imagina Jesus quando era pequenininho, estava brincando, jogando bola com a turma lá. Esse rapazinho é filho de quem? Você é filho de quem? Maria. Como é que ele falava o nome da mãe dele? Mãe é mãe, mãe é mãe. Como é que falava o nome da mãe? Para uma criança, mãe não tem coisa mais importante no mundo. Eu me lembro, eu era moleque, tinha lá os 8 anos de idade, ia apanhar goiaba. A gente vendia goiaba. É um serviço difícil apanhar goiaba. Tinha que ficar a tarde inteira apanhando goiaba, enchendo as caixas de goiaba. Mas a goiaba mais bonita que eu achava, eu não comia. Eu ficava olhando para ela, que é a goiabona, a mais bonita. Lavava, tirava aquelas coisinhas da goiaba, porque eu tinha que levar para a mamãe. Isso nunca me esqueço. Ingá, quando eu apanhava um ingá grande, esse é da mamãe. Isso é toda criança. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu, aquele molequinho, bonitinho, perna branca, aquele calçãozinho assim, cabelo cortado igual do Ronaldinho na Copa, apanhando goiaba. Eu me lembro. E levava as mais bonitas para mamãe. Assim é dentro da gente. Jesus também. Jesus cresceu falando Maria. Jesus falava o nome da mãe duplamente, espiritualmente e humanamente, com a boca cheia. Maria. E foi assim que ele falou para Madalena. Maria. Mas ali ele estava fazendo uma profecia. Quando Jesus chamou Madalena de Maria, ele não estava só chamando-a a Maria do nome dela, ele estava chamando-a também pelo nome da Maria, mãe dele. E é o que ele quer fazer comigo e com você. Se você quer que a sua vida seja cheia de graça, você vai ter que chegar cada vez mais próximo de Maria, a plena da graça, a mulher que experimentou a plenitude da graça. Essa é a evocação que ele faz, ressuscitado da mãe. Jesus ressuscitado, segundo a tradição, não se encontrou com Maria Santíssima, porque ele já tinha anunciado para Madalena que a mãe estava com ele na ressurreição. Por isso que a igreja não fala da morte de Maria, fala da omissão de Maria. Maria já tinha alcançado o final dessa meta, já era plena. Ué, o que vai fazer com uma coisa plena? Plena é plena. Maria já estava cheia da graça, Maria já estava ressuscitada. Primeiro ressuscitada no coração, na intenção, no cérebro, no desejo, na vontade, e hoje está assunta ao céu. A ressurreição de Maria, e ao chamar Madalena de Maria, Jesus está dando um nome para mim e para você também, dizendo: você não tem que se comparar com ninguém, você não tem que se comparar com nenhuma pessoa que passou pela sua história. Ninguém que tenha passado na sua história pode ter lhe feito um mal maior
do que a graça de Deus, que nunca deixou de estar dentro de você. Há em você um espaço inviolável. Seu coração é sacrário e inviolável, e essa precisa ser uma certeza de cura interior. Nunca mais a vida dessa Maria foi a mesma. A tradição vai contar que ela sai correndo, ela vai anunciar aos apóstolos na Galileia, que Jesus, os apóstolos em Jerusalém, que Jesus vai encontrá-los na Galileia. Ela estava presente naquele grupo das 120 pessoas em Pentecostes. Ela era uma das que estava com Maria Santíssima na sala de cima, era uma daquelas mulheres. Ela tornou-se a grande discípula de Jesus, como nós lemos no Evangelho de sexta-feira, Lucas capítulo 8, as mulheres discípulas. Lucas escreve isso no ano 70, portanto já fazia 40 anos que tinha ressuscitado. Não ia colocar o nome de uma mulher feita discípula se ela não tivesse permanecido fiel até o fim. E dali a tradição conta que ela vai para o sul da França evangelizar a França, onde permanece pelo menos 30 anos no sul da França. Essa é a Maria que tinha sido Madalena. E a sua história, como é que será reescrita? Será que vão contar a sua história a partir das suas derrotas? Eu sei que você as teve. Quem de nós não as tivemos? Será que vão contar a nossa história a partir... O mundo faz isso. O mundo tem um poder, aquela lente de aumento do encardido, que já falei aqui várias vezes, que o mundo direciona para o defeito das pessoas. Tem um monte de gente o tempo todo esperando para dar o bote em você. Como é que está aparecendo tanta michorna aí no palácio do governo lá e do Planalto? Isso é tudo coisa que foi guardada. Tem muita gente que tem coisa guardada contra você. Hoje com esses filmadores, tem gente aí do seu lado, essa caneta da pessoa que está olhando bonitinha, é filmadora, está filmando você. O mundo está prontinho para derrubar você, mas interessa como é que você vai reescrever a sua história. Para quem acredita no final da história, começa a viver esse final já. Se você de fato acredita que o final da sua história pode ser resumido numa única palavra: ressurreição, então passe agora, meu irmão, minha irmã, a buscar as coisas do alto. Essa é a nossa meta. E para buscar as coisas do alto, Paulo, que tem o pé no chão e o coração no céu, ensina um segredinho, que está aí no primeiro versículo: buscai as coisas do alto. E logo em seguida, afeiçoai-vos. Eu gosto dessa palavra. Padre João Batista, meu irmão amado, que trabalha no Rio de Janeiro, que vai estar aqui pregando um acampamento comigo em novembro, daqui 2 acampamentos. O próximo acampamento é Sede Fecundos, para casais. Gostaria que muitos casais, marido e mulher, viessem participar desse acampamento, que vai ser em outubro. O de novembro, o Padre João Batista vai estar aqui, com certeza vai presidir alguma missa. O Padre João gosta de se dirigir ao povo sempre: afeiçoados irmãos, afeiçoadas irmãs. Acho bonito isso. Afeiçoai-vos as coisas lá do alto. Afeiçoar significa o quê? Pegar a mesma feição. Você já viu que uma família adota uma criança, ela vai ficando parecida com a família? Por mais absurdo que pareça. Eu conheci nos Estados Unidos, não dessa vez, um senhor negro, um negão, mas baita mesmo, enorme negão, casado com uma japonesa. Eles não podem ter filhos, adotaram uma criança japonesa. Não é ou negra, agora eu já não sei mais. O fato é que foi pegando o traço do outro. É o único caso que eu já vi de uma pessoa negra com os olhos de japonês. Já foi mais bonito do mundo, né, moça? Olha a convivência, o que faz? Vai ficando parecido. Adota uma criança de outro país, fica parecida. Vai pegando a feição. A família vai, o jeito de vestir a roupa, o jeito de convivência e o jeito de olhar mesmo. Vai ser, é um mistério da natureza, mas se vai afeiçoando, vai. Afeiçoai-vos as coisas
lá de cima. Como é que eu vou me afeiçoar às coisas lá de cima, se a imagem que eu tenho a meu respeito é uma imagem destruída? Sabe o que o demônio gosta? É quando você começa a falar para os outros ou para si mesmo: eu não valo nada, eu não presto, nada na minha vida dá certo, padre. Quando a pessoa chega com essa reza, eu tenho certeza que o pai já põe os dedinhos no ouvido. Vou dizer a você, meu irmão e minha irmã, isso é um pecado mortal. Se você não vale nada pelos pecados que você já cometeu, você vale tudo, porque Jesus passou pela cruz para salvar esses pecados. Toma posse disso. A sua palavra final é ressurreição. Não é morte, não é cruz, é ressurreição. Você está predestinado para a ressurreição, inclusive do seu corpo. Por que você tem que cuidar desse corpo? Porque esse corpo será ressuscitado. Na vida eterna nós teremos esse corpo restaurado. Claro, o que significa restaurado? Elevado à perfeição. Então, por exemplo, uma pessoa que nessa vida perdeu uma perna, no céu não vai usar muleta, senão seria imperfeito. Isso que significa restaurado. Quando esse corpo semeado corruptível ressuscitar incorruptível, ele vem à tona no seu melhor. É o mesmo corpo, só que transformado. A palavra final de Deus a respeito do seu corpo é a ressurreição. Por isso que você não pode estragar o seu corpo com comida, com bebida, com droga, falta de cuidado. Você não pode, é obrigação sua. Quando eu falei ontem que uma pessoa que para o tratamento médico por conta própria comete pecado mortal, é por isso. A ressurreição é a palavra final do seu corpo. A ressurreição é a palavra final da sua alma. Você tem uma alma imortal, você tem uma alma eterna. Eterna a gente não deve usar a palavra, porque eterno se fala daquilo e daquele, no caso só Deus, que não tem princípio e nem fim. Nós tivemos um princípio, não teremos fim. O nosso fim é um eterno estar presente em Deus. Então não se usa eterno nesse sentido, use-se imortal. Você tem uma alma imortal. O destino, se você acredita em destino, ótimo. Pode acreditar em destino, desde que o destino que você acredita seja ressurreição. A grande palavra que é a ressurreição, a afeição, na medida que você vai se afeiçoando às coisas do alto, a grande palavra que você começa a repetir é: vai dar certo, tem jeito, nós vamos conseguir. Olha bem ao redor de você, até no campo da igreja, e perceba, por que será que as pessoas que acreditam na ressurreição e testemunham a ressurreição, por que será que essas pessoas tornam-se grandes idealizadores de projetos imensos para a vida do mundo, inclusive? Porque sabendo que a palavra final é a ressurreição, a pessoa vai se abrindo à grande experiência do encontro com o ressuscitado. E a experiência com o ressuscitado é uma experiência que nos traz sempre a cura interior. Jesus ressuscitado é o grande ministro da cura interior. E eu poderia ficar aqui mais um tempo falando das outras pessoas que se encontraram com Jesus ressuscitado, das outras pessoas que também encontravam-se numa situação de dor, de sofrimento. Os discípulos de Emaús, como tem um capítulo inteirinho no livro Famílias Restauradas, aquele casal voltando para casa, decepcionado, machucado, ferido, estragado, e que Jesus se aproxima e caminha com eles, e eles reconhecem Jesus no partir do pão. A cena maravilhosa do Pedro que volta ao homem antigo, João 21, e vai pescar e leva com ele 6 colegas, especialmente aqueles que tinham problema de mágoa e ressentimento, alguma coisa que não estava bem resolvida com Jesus. E Jesus vai lá na beira da praia, faz a comida para o Pedro, põe o peixe, assa, põe o pão, prepara a comida. E depois, com a delicadeza, igualzinho falou com Madalena: Maria, por que choras?
Tu me amas, Pedro. E cura o coração de Pedro. A cura do coração dos apóstolos que o padre Jonas citou hoje na oração, quando ele entra, eles trancados por medo, inseguros, e Jesus entra pleno, ressuscitado. A paz esteja com vocês. Recebam o Espírito Santo. E logo em seguida, aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Preguei sobre isso aqui há pouco tempo aqui na Canção Nova. Serão perdoados. Significa a palavra final não é o pecado. A palavra final não é a morte. A palavra final não é a dor. Meu irmão, minha irmã, eu queria fazer um convite a você, também a você que está em casa. Que você de agora até às 2:30 da tarde tirasse ao menos algum momento para juntar no seu coração e na sua cabeça quais são as situações mais difíceis que você está vivendo ou viveu. Quais são as marcas que você está carregando na sua história que está atrapalhando você a viver. Porque eu queria, às 2:30 em ponto, quando começar a missa, recolher no coração de Deus a sua dor, o seu sofrimento, e a gente mergulhar, junto com o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, hoje à tarde, mergulhar aí a nossa dor e o nosso sofrimento. Eu queria que você se preparasse para um lindo encontro com Jesus ressuscitado. Por isso, quem vier para a missa, 2:30, começa aqui dentro. Quem estiver lá fora, fica lá fora, fica longe para não trabalhar. Nós queremos fazer de fato um encontro com o ressuscitado. Se você precisa desse encontro, já vai pedindo agora. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, feito Maria Madalena, Pedro, Tiago e João, os discípulos de Emaús, encontro-me também no início dessa tarde, o final da manhã, com meu coração necessitado de um encontro com a Tua graça, de um encontro com a Sua ressurreição. Necessito, Senhor, de um encontro com a vida plena, que só o Senhor pode trazer. E eu peço, Senhor, quero estar aqui, Senhor, para acolher a Sua presença ressuscitada e permitir que ela ressuscite a minha vida.